Graças a Deus. Nós vamos louvar o Senhor para nós estarmos iniciando o ensino dessa noite. Eterno Deus, amado Pai, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por estarmos mais uma semana diante da Tua presença. Sabemos que nesse momento nós não temos a igreja aberta para que possamos ter trabalhos presenciais, mas sabemos que através do canal de mídia nós estamos aqui, Senhor, com todo carinho, com todo amor, com todo esforço, juntamente com as pessoas envolvidas, para levar até os nossos irmãos que não podem estar presentes. Deus, que em nome de Jesus, mais uma semana possamos suportar esse momento de dificuldade e possamos, no nome santo de Jesus, estarmos estudando a Tua palavra e compartilhando, Senhor, com o Teu amor. Deus, fica conosco nessa noite, fala conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento todos na paz do Senhor nessa noite. Nós vamos estar louvando ao Senhor e que você que está nos assistindo possa estar participando conosco, né? Não deixe alimentar, temos um belo estudo nessa noite. Deus vai falar conosco. Vamos ouvir nossa irmã cantando os louvores. Glória a Deus. Nós abrimos
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe nossa cantora que nos ajuda. Eu louvo a Deus todos esses dias, desde quando começou essa situação, pelos nossos músicos, pelo nosso sonoplasta, pela nossa equipe de transmissão. Nós não poderíamos deixar de agradecer por essa equipe que não tem deixado faltar o alimento nesses dias que só podemos transmitir em live. Eu quero aqui pedir 2 pedidos de oração, um muito sério por sinal. Eu estava vindo para cá, nós temos um pastor do campo, pastor Jairzinho, de uma das nossas congregações, está internado desde quinta-feira e agora piorou a situação. A mulher recebeu a notícia do hospital que é só um milagre. Então, peço oração. Eu estava vindo de casa e peço oração pelo professor de hoje, é o nosso aniversariante, Diácono Eliado. Deus dê mais saúde, né? E eu passo para o nosso professor, um tempo muito bom, vai estar nos ensinando nessa noite. E que os irmãos possam curtir, compartilhar, nos ajudar nessa noite. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, eu quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa, em Cristo, nos abençoar, porque a bondade do Senhor, a misericórdia, nos acompanhou durante esse dia. Eu também quero ser grato ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui no teu santuário, no teu altar, para lecionar ou ministrar a sua palavra. Pela graça de Deus, há um ano atrás também, enquanto nós comemorávamos o nosso aniversário aqui, aqui com os irmãos no Planalto Serrano, eu tive ministrando também a palavra do Senhor. Era um dia de domingo e, pela graça do Senhor, um ano após, naquela feita eu completava 20, agora 21, estou aqui novamente ministrando a palavra do Senhor. Isso para mim é motivo de muita alegria, de honra, a qual Deus ele permite, de um ano ao outro, a nossa constância debaixo da graça do Senhor. Então, eu sou grato ao Senhor por mais um ano de vida que Ele me concedeu, para estar louvando, adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos trabalhando com a nossa escola bíblica dominical, ou escola bíblica, de forma retroativa. A aula que nós tivemos seria no domingo, no dia 24 de maio, e hoje, no dia 26, nós estamos estudando, a qual nós estudaríamos no domingo. Então nós estamos hoje iremos falar sobre a lição de número 8. A lição de número 8, acompanhando pela revista da CPAD, comentada pelo pastor Douglas Batista. Acompanhe comigo o texto áureo, melhor dizendo, o título da lição, que diz o seguinte: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então nós vamos falar nessa noite
compartilhar com os irmãos, você que nos acompanha em sua casa, em seu domicílio, e aos irmãos que aqui alguns estão presentes conosco no templo. Vamos falar sobre a edificação da igreja dentro da doutrina dos apóstolos. Nós cremos de que os apóstolos, testemunhas oculares de Cristo Jesus, testemunhas vivas, presenciaram, andaram com Jesus, escolhidos por Jesus, e sobre os seus ensinamentos, sobre a palavra de Deus, a qual fora lhe inspirados, nós edificamos as nossas vidas. Vamos lá, leitura bíblica em classe, se encontra em Efésios, carta aos Efésios, não propriamente dita somente aos Efésios, mas carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, logo após também leremos em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 em diante ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Então é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite, sobre a edificação espiritual e doutrinária da igreja. Me acompanhe aí com a sua revista da Escola Dominical. Nós estamos falando pautadamente sobre a carta aos Efésios, tratando capítulo por capítulo. Algumas instruções foram extraídas para aplicar a nossa vida espiritual, vida esta cristã que Cristo nos deu mediante a cruz do Calvário. Vamos lá, introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. E isso nós falamos semana passada, não propriamente a minha pessoa, mas foi dito pelo professor que aqui lecionou sobre a reconciliação efetivada na cruz do Calvário, que Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um destes aspectos. Então, Paulo ele compara o edifício em construção. Um povo agora que é novo, receberam as boas novas, receberam o Evangelho, a boa palavra de Jesus. É um novo povo formado. Esse novo povo precisa de instrução, precisa de direcionamento para que possa crescer.
E Paulo compara com um edifício que é tirado do chão, formado do chão, né? Nós, como costume dizemos, da estaca zero, até se formar pomposos edifícios, grandes edifícios, estruturados edifícios. É bem verdade que, assim como aqui a nossa irmã Thaís, ela pode explicar para nós com clareza o exemplo de que quando nós procuramos uma casa, nós procuramos analisar a sua estrutura. Há um medo grande de se ter rachaduras, de se o prédio cair. Quantas vezes nós já vemos reportagens de prédios, edifícios que foram criados, que foram planejados e que foram construídos pelos melhores mestres de obras, mas que um dia caíram. E isso veio trazer a morte de muitas pessoas. Então Paulo, ele faz essa comparação com a nossa vida. E aí nós vamos tratar sobre essa construção, sobre essa edificação. Vamos tratar também que é a doutrina, o fundamento que se dá a essa construção, a esta obra. E vamos falar também sobre o templo do Senhor, que o templo eu acredito ser o resultado da obra. Então nós temos já um entendimento, rapidamente vamos aqui permear pela Bíblia. Nós vemos que o templo foi uma idealização de Deus no coração do Davi, o grande rei Davi. Ele idealizou isso aí, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foram criado o templo. Depois de muito tempo se passando, ali o povo se reunia para adorar a Deus. O templo foi saqueado por Nabucodonosor, foram destruídos. O povo ficou sem local de adoração. E aí nós já vamos ver essa história no livro de Esdras, no livro do profeta Ageu. E ali eles trabalham na reconstrução dos muros da cidade e do templo. Então eles têm esse trabalho de reedificar, de crescer, de levantar novamente muros. Fala-se na Bíblia de doutrina. Então eles precisavam levantar novamente a doutrina, porque o inimigo os afligiu. E quando o inimigo nos ataca, ele derruba a nossa proteção. Qual é a nossa proteção? A nossa proteção espiritual é a doutrina que nós aprendemos na casa do Senhor. A nossa proteção é a nossa doutrina extraída, aplicada, verbalizada, que nós aprendemos na casa do Senhor. Então, se o inimigo ele há de atacar a sua vida, ele irá ludibriar o seu entendimento, fazendo com que você perca a fé naquilo que a Bíblia ensina, fazendo acontecer, abalando as suas estruturas espirituais na palavra. E aqui nós vamos falar a importância de se meditar na palavra de Deus, a importância de uma igreja que crescer debaixo da palavra de Deus. É interessante a igreja crescer. A igreja tem este propósito de crescer debaixo da palavra de Deus. Vamos lá, vamos para a lição. Tem alguns tópicos que o comentarista ele divide, e nós precisamos respeitar essa orientação pedagógica. Um edifício espiritual, o santuário judeu. Acompanhe comigo. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Nós vamos ver essa referência em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 16 ao 20. E eu disse
anteriormente que a idealização do templo veio-se ao coração de Davi, só que Salomão ele teve uma iluminação. Ele diz e pensou: tudo bem, pode-se criar até um templo, mas eu não acredito, não consigo entender que Deus ele se resume a esse templo. Eu não consigo entender que Deus ele pode ser limitado ao templo. E de fato, Salomão estava certo, porque hoje nós vamos aprender mais aqui para frente, vamos compartilhar o ensino mais aqui para frente. Nós vemos que Deus ele não se limita a nada, e que o templo já estava refletindo, a ideia do templo físico refletia o templo espiritual, o templo em que Cristo mesmo edificaria, né? Então Salomão ele teve essa ideia, essa iluminação. Vamos lá. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja, né? A igreja agora é a nova humanidade que Cristo formou, nem gregos, nem judeus, agora é a igreja, é um só povo, né? O povo que Cristo comprou na cruz do Calvário. Assim o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Que conceito é esse? Subtópico 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. É o que eu acabei de falar. Ele reafirma a instrução de Estevão, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Aqui o comentarista ele começa falando sobre o templo e ele faz a reflexão daquilo que eu falei, que o templo físico antigamente era o espelho do templo espiritual. Este templo espiritual, o templo espiritual, é a vida do cristão, né? É a minha e a sua vida. No templo, o que acontece no templo? No templo acontece cultos em adoração a Deus. Aí eu te pergunto, amado aluno, amado ouvinte, e aos meus irmãos que estão aqui presentes, se o templo é a minha vida, é a sua vida, que horas que começa o nosso culto? Se o templo agora é um templo espiritual, que horas, Diego, começa o nosso culto? Que horas, Jucimar, acontece o nosso culto? Será que o nosso culto ele é demarcado na segunda ou na terça, melhor dizendo, na terça, na quinta, aos domingos, das 7 às 9, ou agora horário reduzido das 7h30 às 8h30? O seu culto aí na sua casa, ele é de que horas? De que tempo a que tempo é o seu culto? Para eu lhe falar a verdade, eu preciso dizer que o meu culto começa ao despertar da minha consciência. Quando eu acordo, é a hora do meu culto. Então, se a minha vida é um templo em que Deus agora ele habita dentro de mim,
Como é que um Deus tão grande habita dentro de um ser humano tão pequeno como nós? Nós precisamos constantemente oferecer a Ele um culto. Todos os dias nós devemos cultuar a Deus. A minha vida e a sua vida é um culto ao Senhor. E o seu culto, ele pode começar às 6 da manhã, quando você acorda, às 7, às 8. Mas ao despertar da consciência, o seu culto começa. E você deve começar o seu culto dobrando os joelhos. Deve começar o seu culto agradecendo pela noite que passou. Deve começar o culto em oração, assim como a gente faz aqui na igreja. Começa o culto com oração. Depois permita-se cantar louvores, porque há um ditado: quem canta os males espantam. Cante louvores ao Senhor. Agora é Bíblia. Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. O salmista diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Depois, no culto aqui nós temos a nossa liturgia e tem a palavra introdutória. É a palavra que nós introduzimos o culto. Comece o seu culto também, comece o seu dia lendo a palavra. Os nossos dias, a partir de hoje, não podem mais começar se nós não meditarmos na palavra de Deus. É inválido, irmãos, começar o dia sem ao menos ler a palavra de Deus. É inválido. Deus diz para Josué: medita na lei de dia e de noite. É essa meditação que é a nossa proteção. Eu estou aqui aplicando dentro do primeiro tópico e do segundo subtópico, santuário cristão, o templo que Deus habita. E no final também nós vamos falar mais um pouquinho. Dentro do santuário tem culto a Deus, tem sacrifício. E a minha e a sua vida é isto, é um culto ao Senhor. Eu me lembro que Josué, melhor dizendo, José, jovem, mas até onde, o pouco que li da Bíblia, eu não vi José orando, eu não vi José jejuando. Talvez não se foi relatado, mas eu vi José prestando um culto a Deus em sua vida, aonde ele sofria com a rejeição dos irmãos, aonde ele passou pela calamidade de viver sozinho dentro do fundo de um poço, aonde colocaram um preço nele, venderam ele, e ele ainda continuou adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, cultuando a Deus, irmão, não murmurando, não reclamando, não indagando a Deus, não se sujeitando às adversidades, porque o Deus de José, o Deus que provou José desde quando ele estava dentro de casa, é o Deus que fez dele um grande governador. E aí, para José governar o Egito, primeiro ele teve que aprender a governar o seu culto a Deus. E ele governou muito bem, e isso lhe trouxe honra. Vamos lá. A pedra angular, subtópico 3. O tópico que nós estamos falando é um edifício espiritual. O primeiro subtópico, o santuário judeu. O segundo subtópico, o santuário cristão. O terceiro subtópico, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção
de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito, ou seja, uma pedra grande, uma pedra rochosa, com cerca de 12 metros de comprimento. Como um exemplo, Subtópico 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, uma referenciação do Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, Marcos capítulo 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, a pedra principal, em Atos capítulo 4, versículo 11. Abra sua Bíblia aí comigo. Atos capítulo 4, versículo 11. Do 10, vamos ler o 10, 11 e o 12. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Diz assim, seja conhecido a vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Cristo, Ele é o fundamento da igreja, sendo a construção desse edifício. Esse edifício, Cristo, Ele é o fundamento. Aí dá o exemplo aqui da pedra angular. Era costume de antigamente, nas construções, eles colocarem a pedra angular no canto da construção. Aí ela media e ajustava as paredes para que ficassem alinhadas. Assim Cristo nos faz. É Ele que, por meio do Espírito Santo, nos alinha conforme a sua vontade. Aí, se Cristo alinha para cá, eu não posso querer me endireitar para o outro lado. Se Cristo está me direcionando a uma linhagem centralizada, a um ajustamento perfeito pelo Espírito, que é moldando em nós o nosso caráter, eu não posso querer fugir desse alinhamento, porque eu vou trazer destruição para o edifício. Assim também é a igreja, o corpo da igreja. Nós não podemos ter outro edifício. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, capítulo
Capítulo 3, versículo 11. Acompanhe comigo aí na sua casa, abra sua Bíblia, na sua sala, na sua cozinha, onde você estiver, acompanhe. Vamos aprender a palavra do Senhor. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que Cristo, além do que já está posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Ninguém, Diego, ninguém pode colocar outro fundamento. Não é pastor, não é bispo, não é mestre, é doutor em teologia, mas não pode colocar outro fundamento a não ser o fundamento de Cristo. Quantos pregadores, quantos ministros da palavra de Deus já estão perdendo a consciência espiritual de que o fundamento ainda é Cristo. O saudoso pastor, mestre Antônio Gilberto, ele dizia que enquanto a gente ensina, a gente prega. E enquanto a gente prega, a gente também deve ensinar. Para ficar o quê? Uma mensagem centralizada. Ele mesmo afirmou isso e trouxe grandes ensinamentos para nós. Antônio Gilberto, ele lutou dentro da escola bíblica dominical as divisões de classes pela faixa etária. Um grande exemplo, um grande homem, profundamente bíblico e doutrinário dentro da palavra de Deus. Mas nós não podemos nos equivocar de que devemos pregar e ensinar o fundamento que é Cristo. E a medida que nós devemos crescer é a medida que Cristo estabeleceu. Eu não posso dar um passo maior do que a minha perna. Eu preciso passar pelos processos que Cristo estabeleceu para a igreja. É bem verdade que numa conversa que Jesus estava tendo com o seu apóstolo, o seu escolhido Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele vai dizer assim, ó: Tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Alguns irmãos, alguns primos, algumas pessoas confundem, dizendo que a igreja ela está fundada em Pedro, né? O santo, o padre Pedro está na porta do céu. Mas não, a conversa que Jesus tem com ele é esta: olha, eu sei que tu és Pedro, mas é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. E ele diz mais: as portas do inferno não prevalecerão. Se é porta, é o limite. As portas do inferno não prevalecerão. Não é o inferno que vai atacar a igreja, mas a igreja que vai quebrando as portas do inferno pelo poder da palavra. A palavra de Deus, ela é espada. A Bíblia, ela é espada de dois gumes. E é interessante isso aqui: espada de dois gumes. Ela tanto corta lá, quanto corta aqui. Primeiro ela deve cortar o ensinador, para depois cortar o aluno. Primeiro a palavra deve cortar o pastor, instruir o pastor, alinhar o pastor. Depois a palavra é alinhada à igreja. Ninguém escapa da palavra. É o fundamento, é Cristo. Cristo é a palavra encarnada. Ele é a própria verdade. Então, a pedra é Cristo.
aí eu não posso estar fora dos padrões que Cristo estabeleceu. Nós somos um corpo, e Cristo ele sempre vem dando exemplos através dos apóstolos, através dos escritores da Bíblia Sagrada, de que corpo, edifício, ramos, as várias exemplificações, a Bíblia sempre está nos dizendo que nós devemos ser um povo unido, um povo compactado, um povo bem ajustado. Desde o Antigo Testamento, o salmista ele diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, a unidade. Cristo ele sempre procura isso, viver em unidade. Por quê? Na unidade, na união, o Senhor ordena a bênção. Então todos devem crescer de forma unida e não desordenada, porque uma igreja unida, as portas do inferno não prevalecerão. Esta igreja unida, ela necessita crescer na palavra, e Cristo é a palavra. Vamos lá. Nós falamos sobre o templo, nós falamos sobre o santuário judeu, a pedra angular que é Cristo. Cristo é a pedra principal. Hoje nem se utiliza mais, nas construções, mas antigamente se usava. Hoje modernizou-se bastante, é aí que mora o perigo, O modernismo se tornar relativismo dentro da igreja. Isso é perigoso. Vamos lá, subtópico 2, o fundamento apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos, o termo grego apóstolos, é usado para enviado, mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Os 12 escolhidos por Jesus, nós vemos que o Senhor mesmo escolheu os 12 apóstolos. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. E nós vemos a referência em 1 Coríntios e Romanos 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Acompanhe comigo rapidamente, Atos capítulo 6. Nós precisamos explanar isso aqui. Atos capítulo 6, versículo 2 ao 4. Atos capítulo 6. Aqui nós vemos muitas referenciações ao livro de Atos, porque Atos dos Apóstolos é o livro que revela o poder do Espírito Santo manifestado na igreja. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os 12, os discípulos reuniram, e eles viram aqui a dificuldade com a braçalidade
E eles diziam: olha, nós precisamos reunir aqui os diáconos. Aqui está a instituição dos diáconos. Nós precisamos instituir os diáconos para que eles sirvam, né, com o serviço braçal, o serviço labutário. Mas nós temos uma outra missão. É claro que os apóstolos poderiam servir, sim, mas na organização na casa do Senhor, eles deveriam cumprir com afincuosidade o versículo 4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração fala de vida espiritual. Ministério da palavra fala de prática. Vou repetir aqui uma frase que eu ouvi do meu professor, pastor Charles. Ele diz o seguinte: a ortodoxia leva a boa ortopraxia, ou seja, o bom estudo da palavra leva a boas práticas. Então, os nossos obreiros, os nossos presbíteros, evangelistas, pastores, devem ter vida de oração e compromisso com a palavra. Escute bem o que eu vou dizer aqui. A igreja deve exigir o alimento da palavra de Deus. Deve exigir o alimento da palavra de Deus. Tem crente que briga por outras coisas, né? Briga pelo o resultado do seu dízimo, o resultado da sua oferta, mas não se preocupa em se alimentar da palavra de Deus. Porque quem se alimenta da palavra de Deus sabe que o dízimo devolve para Deus, não é para os homens. A minha consciência fica limpa com o que for fazer ou o que deixam de fazer. O importante é que Deus me justifica e eu serei abençoado. É a palavra, é a leitura, a meditação da palavra. A igreja deve exigir o ensino da palavra. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, e é por isso que nós cremos nela. Porque das três formas do conhecimento, de obter o conhecimento, herdado, revelado e pesquisado, eles tiveram. Herdado porque Hebreus vai dizer assim: desde antigamente vos dizia pelos vossos pais, agora vos falarei por meio do Filho. Pesquisado porque eles perguntavam a Jesus: Jesus, como devemos orar? Jesus, se nós formos sair para a evangelização, devemos ir em quantos? Quantas vezes devemos perdoar? Isso tudo foram conhecimentos que eles obtiveram, que eles foram escrevendo para nós. Revelado, o conhecimento revelado, eles estavam com a própria revelação de Deus, o seu Filho Jesus. As três revelações de Deus, as três manifestações de Deus. Deus se revela primeiro através da natureza. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus se revela através da sua palavra. O salmista também diz, no Salmo de número
19. Olha só que coisa linda, o Salmo de número 19. Olha só que coisa maravilhosa. Isso aqui a mídia não mostra, olha só. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. A natureza, ela prega. A natureza, ela transmite a expressão de Deus. Romanos capítulo 8 vai dizer que a natureza, ela geme e chora. É por isso que nós estamos passando pelo coronavírus, porque a natureza já vem gemendo e chorando há muito tempo. Agora chegou a vez do homem gemer e chorar. Então a primeira revelação de Deus, a natureza. A segunda, a sua palavra. A terceira revelação de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Deus se revela dessas três formas. E aí é interessante que quando o Cristo vem, quando ele é encarnado, ele faz questão de mencionar essas três revelações. Ele vem dizer: eu e o Pai somos um, eu vim manifestar o Pai, eu sou a verdade, eu sou a palavra. E ele também fala sobre a natureza. Ele fala: olha aí os lírios do campo, olha só como é que eu cuido, olha só como é que eles expressam o cuidado do meu Pai. Olha só, pode passar os céus, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós vemos que Cristo, ele é o fundamento ao que os apóstolos pregavam. Não é pelo apóstolo, mas é pela mensagem que o apóstolo levava. Vamos lá, o testemunho dos profetas, para nós caminharmos para o final. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica, trata-se dos apóstolos, dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Mas adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito, perfazem o alicerce da igreja. Os testemunhos dos profetas do Novo Testamento é que vão formalizar a edificação da igreja. Os apóstolos e os profetas, aqueles que interpretam a revelação de Deus para a igreja, estes são os profetas. Paulo era um profeta. Ele diz: eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios 15. Eis que vos digo um mistério, interpretando a revelação divina. Nem todos dormiremos, mas ao piscar de olhos seremos transformados para a glória do Senhor. Tópico 3, edificados para a morada de Deus. O edifício bem ajustado, a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, a parede precisa estar alinhada juntamente com a outra. Uma parede não pode estar menor ou maior do que a outra. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se
como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Aleluia! O templo santo no Senhor é o que nós falamos, o interior do crente. Morada do Altíssimo é o que também nós já mencionamos, é o que Cristo vem morar dentro de nós. Aí, deixa eu só frisar essa questão aqui, que a igreja precisa estar bem ajustada, porque a palavra, Cristo é o fundamento da igreja. A palavra, ela vem trabalhando essa construção, entendeu, irmão João? Ela vem trabalhando a construção, a Bíblia, através da santificação, ela vem lapidando o crente, né? Aquela situação que é difícil de conseguir, aquela situação, irmã Celane, que Deus, Ele permite a gente passar por muito tempo, e que a gente ora, e parece que Deus não responde. Ali é o processo da santificação. Deus ali, Ele está nos preparando, para que quando você receber a resposta de Deus, você esteja preparado para cantar o hino da vitória, para glorificar o nome do Senhor, porque Deus não dá bênçãos para as pessoas desestruturadas, as pessoas desequilibradas. São pessoas que não sabem valorizar a bênção de Deus. São pessoas que, pelo tanto que já acreditam que pode receber, não dão valor às bênçãos de Deus. E Deus nos abençoou nas regiões celestiais, bênçãos espirituais. Aí este templo, ele precisa estar preparado. Conclusão: a comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Nós acreditamos, nós temos fé nesta palavra, né? De que Cristo é a nossa ressurreição, Cristo é a nossa vida, e é disso, irmãos, que nós devemos esperar. A nossa esperança está no Senhor, amados irmãos. Enquanto isso, aproveite a quarentena, leia a Bíblia. Aproveite a quarentena, faça uma série de estudos da palavra de Deus. Você reclamava que não tinha tempo para ler, para orar. Agora você tem tempo sobrando e não lê a palavra de Deus. Deus, Ele está anotando tudo isso, porque um dia nós prestaremos conta. Porque nós poderíamos estar em um crescimento muito maior, em um nível muito maior, e nós não estamos. Cristo, Ele veio revelar o Pai, e Ele trouxe o Espírito. Agora o Espírito mora dentro de nós para revelar Cristo às pessoas. Segue o processo do plano de Deus. Diego, dá para nós louvarmos o hino? Um hino antigo diz assim: Cristo é rocha viva, pedra de esquina, pedra angular. Cristo é toda criatura pode. Canta.
dos seus pecados. Pecados serão perdoados. Cristo tem poder. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a nossa igreja, que nós possamos estar protegidos, murados pela palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Bendito seja o nosso Deus. Queremos até lembrar aos irmãos que nos assistem, o nosso presidente está aqui de jovens, um dos nossos presidentes, o Diego, e está aí sempre comentando. Domingo, pela manhã, a partir das 8h30, aliás, nós temos outro presidente também, Josimar está ali. Tinha esquecido, são 3, né? E domingo, a nossa liderança, juntamente com alguns professores, vão fazer uma live cedo com a nossa equipe para despertar os jovens, tá? O nosso professor falou uma coisa interessante, né, Thaís? Realmente nós sempre vemos a igreja na terra dizendo que não tem tempo, trabalham muito, mas tem muita gente parada. E é hora da gente estudar a palavra de Deus, senão a gente já não vai conseguir ficar firme na presença do Senhor. Temos que lubrificar todos os dias. Então, lembrando, domingo às 8h30, o Diego está divulgando isso aí, vai divulgar mais. É um estudo para a mocidade, live, domingo pela manhã. É muito bom, né? Para todos assistirem. E na quinta-feira nós estaremos aqui com um grande trabalho de adoração a Deus. Que Deus abençoe toda a nossa equipe e você que nos assiste. E se Jesus não voltar, nós encontraremos o mais rápido possível para a glória do Senhor. Eterno Deus, amado Pai, somos gratos a Ti por estarmos aqui nessa noite, mais um dia de ensino, que o Senhor possa estar abençoando o nosso professor, Diácono Eliabe, poderosamente. Ó Deus, eu louvo a Ti, porque nós temos bons professores aqui, e eu tenho certeza que logo o outro estará tendo a sua oportunidade. Jesus querido, nos dê uma noite agraciada, nos leve em paz, tenha compaixão, tenha misericórdia. Essa pandemia, mais uma vez eu apresento a vida do pastor Jairzinho, e que o Senhor possa estar restaurando todos aqueles que se encontram nessa situação. Meu Deus, nos leva agora, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. A graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, as doce consolação do Espírito Santo, que permaneça agora para sempre, que todos digam...